Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Faria, sou psicóloga clínica e quero falar hoje sobre por que que o pássaro canta na gaiola. É a primeira autobiografia da escritora Maya Angelou. Foi considerada depois uma das maiores escritoras do mundo. Essa autobiografia foi escrita em 69 e aí conta, né, a história dela desde que ela nasceu, em 1928, no Missouri, até 1940, que foi quando ela partiu para a Califórnia. E aí o livro é dividido, né, em acho que 8 capítulos, acho que 8 capítulos, sete capítulos. E aí ela vai contando cada fase, né, da vida dela num capítulo, assim. O primeiro capítulo é O Mundo é Perigoso. O Mundo é um Lugar Perigoso. Fala sobre ela ter sido o lugar que ela foi criada, né? Ela foi criada pela avó paterna. E aí ela fala sobre o lugar que ela foi criada, né? Era um lugar perigoso, era um lugar racista, né? Isso fez parte da infância dela, né? A violência, o racismo fez parte da infância dela por causa do lugar em que ela estava, do lugar em que ela morava, né? Porque ela foi criada pela avó e pelo tio, não existia violência nesse contexto, né? Pelo contrário, assim. A avó dela me pareceu uma pessoa muito doce, muito acolhedora, sabe? E ela aprendeu com a avó a ser uma mulher independente, né? A importância da educação, sabe? Ela incentivava muito que a Maia continuasse os estudos, incentivou muito que ela tenha autoestima, sabe? Para poder enfrentar de fato, né? O machismo da época, o racismo da época também. E aí, mais pra frente, tem lá o segundo capítulo que chama A Voz do Pássaro, que é quando ela vai morar com a mãe dela, né? O que que acontece? Os pais foram separados e aí ela foi para casa da avó, né? E aí ela custava para ver os pais, né? Era muito difícil os dois irem visitar ela. Ela e o irmão, né? Ela morava com o irmão também. Ela morava com a avó, com o tio, com o irmão. E eu acho que esse irmão era mais velho, eu acho. Eu não lembro detalhes. E aí, dificilmente, né, ela via os pais, era muito difícil, eles conseguiriam ir até lá no interior, assim, dá a impressão que era no interior, do interior, do interior. E aí, um dia ela foi morar com a mãe, né, a mãe casou de novo, e aí falou que queria criar os filhos, né, dessa vez. Só que ao mesmo tempo a mãe parecia não muito interessada nela, né, nos filhos, né, nele também. Parecia não muito interessada. Não pareceu assim, não foi do jeito que ela esperava, pareceu um pouco decepcionada com a forma, né, que a mãe se manteve distante ainda, né, mesmo morando junto com ela. E aí no terceiro capítulo, que é o capítulo Pássaro Calado, ela conta sobre um estupro que ela sofreu do padrasto. Um dia a mãe dela não voltou para casa depois do trabalho, e aí ele ficou muito bravo, muito puto, e aí, enfim, descontou na menina, né, e estuprou ela. E ela que sempre foi uma criança curiosa, né, espertinha lá, inteligente, ela começou, depois dessa violência, ela passou a ser uma pessoa, assim, uma criança retraída, agressiva, né, lógico que ficam sequelas, né, emocionais, depois de um evento traumático, né, depois de uma violência como essa. E aí ela ficou se senti... ela vai descrevendo como ela se sentiu, né, nos dias seguintes, assim, ela ia para a biblioteca depois da escola para não ter que ir para casa, ela começou a sentir dores, né, na barriga, né, na região do útero ali, até que ela ficou com febre, dias e dias, com febre, enfim, ela ficou doente mesmo, né? Até que ela conta pra mãe um dia, e aí a mãe bate no padrasto, põe ele pra fora de casa, mas aí nesse momento ela volta a morar com a avó. E ela já volta diferente, claro, né? Ela já volta outra pessoa. Ela percebe um olhar de pena do tio, né? Porque provavelmente o tio e a avó ficaram sabendo, mas nunca tocaram no assunto. E aí ela pega e fala que não quer saber de olhares de pena do tio dela, mas ela percebeu que ele olhava para ela com um pouco de dó, assim, né, por causa do que aconteceu. Tudo. E aí quando ela volta, né, a morar com a avó, e aí ela continua lá, quer até ficar mais velha, crescer um pouco, e aí vai encontrando, vai descobrindo, né, a sua sexualidade de forma natural, né, de forma que ela
tem a curiosidade de, né, de buscar, de entender, e aí ela engravida aos acho que 16 anos, e aí ela morre de medo, né, porque ela pensa que vai matar a criança. Ela fala, eu vou matar a criança sem querer, eu vou deitar em cima dele sem querer e tal, e a avó dela fala com ela que não, que tá tudo bem, que ela vai ter um instinto de cuidar, vai ter um instinto de fazer a criança sobreviver, né? Vai ter um instinto da sobrevivência da criança, que vai ficar tudo bem. Tá? É um livro muito bonito, assim. Então, é, dando uma olhada assim sobre a perspectiva psicológica, a infância dela foi marcada por uma série de adversidades, né? Incluindo racismo, pobreza, aí teve aquele episódio do abuso. E essas experiências, elas têm um impacto profundo na personalidade, né? E no desenvolvimento emocional da garota. O racismo também foi muito constante na vida da Maia. É, né, ela cresceu num mundo em que os negros eram discriminados, marginalizados, né? E essa experiência levou a desenvolver um forte senso de identidade racial, né? Que é muito importante, né? E a luta também contra injustiças, né, raciais e sociais, tudo mais. Então ela usou isso, né, a favor, assim, tendo um olhar crítico e um olhar forte, assim, de enfrentamento mesmo a essas questões, né, raciais, principalmente. Assim. Acredito que principalmente o abuso sexual foi o evento mais traumático, né, da infância da Maya Angelou, né? O estupro, né, pelo padrasto deixou muito trauma, né? Deixou ela traumatizada e com a autoestima baixa, o que é comum após esse tipo de violência, né? É muito comum, assim. E essa experiência levou ela a se afastar das pessoas, né? E se refugiar na literatura. E assim, a obra mostra ela se recuperando, sabe? Ela foi capaz de se recuperar dessas adversidades, né, da infância, e construir, né, uma vida bem-sucedida. Ela foi tão resiliente, né, que se tornou depois, mais tarde, assim, uma das maiores escritoras do mundo. Né? E sendo uma mulher negra, isso foi muito significativo, né, para a época e até hoje, né, é muito importante assim o que ela fez na literatura. Então eu recomendo muito a leitura, é uma história linda, uma história tocante, por ser uma história real, tem aqueles momentos muito tristes, né, claro, tem momentos, né, dolorosos, mas ver essa questão da esperança e da resiliência dela também foi muito legal, sabe? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, até o próximo.